o painel aqui, muito legal. A gente quer aprender muito, não sei muito sobre, mas a gente vai aprender aqui com esses dois profissionais feras. Nós vamos falar um pouquinho aqui de e-commerce Latam e o potencial de expansão, né, dos nossos negócios, tanto aqui para a América como para o mundo inteiro. Coisas que a gente, quando a gente começa a crescer, a gente começa a pensar, né, como que eu vou expandir, como eu vou sair do Brasil ou como eu vou importar alguma coisa ali de forma geral. Para isso, a gente quer convidar aqui, primeiramente, a especialista em e-commerce com mais de 12 anos de experiência, que passou por empresas aqui como Unilever, Danone, Bacardi e Nestlé. E ela tem formação de publicidade, também especialização em IA e Data Science. Seja bem-vinda, Nájila, que é responsável aí pela Nestlé, na Latam Nestlé. Seja bem-vinda. E também, Latam, pra quem não sabe, é latino-americano, tá, gente? América América do Sul, Latina. Boa América Latina. tarde. toda a América aí. É bom explicar. Vamos explicar. E também a gente quer chamar um outro cara aqui, especialista em internacionalização de negócios, formação em relações internacionais pela Unesp, especialização na FGV, fundador da NV Global, focado em expansão de negócios ali. É um cara que eu já trabalhei junto, que eu sei que é muito fera, admiro demais mesmo, o Guilherme Paiva. Seja bem-vindo, Guilherme. Gente, como que fala depois do Marucho? Não tem... Depois do Eu tava Marucho. chorando ali já. Agora vamos fazer um painel em lágrimas. Mas, pessoal, seja bem-vindo aí. É muito prazeroso receber vocês aqui. Como eu estava comentando, quando a gente começa a crescer o e-commerce, a gente começa a pensar em formas de expandir, né? Por que eu ficar só no Brasil? Ou por que eu ter matéria-prima só no Brasil? E como a gente não tem profundidade muito, eu quero que vocês falem um pouquinho, começa falando, Nájila, como que é o trabalho de você, como é o seu trabalho na Nestlé, né? Como que funcionam essas relações internacionais? Começa falando um pouquinho pra Tem gente. muito chocolate envolvido lá. Então, tem Não é só chocolate, Não ela é falou. chocolate, eu vou explicar. Boa tarde, prazer, sou a Nájila. Sou gerente de e-commerce para Nestlé Health Science. Todo mundo me pergunta se eu tenho um chocolatinho na bolsa. Não tenho. Estou mais para vitamina e suplemento. Se quiser um colágeno. Enfim, a divisão de Nestlé Health Science, para quem não conhece, é uma divisão de nutrição especializada. É uma divisão que eu sou apaixonada, porque é uma divisão que a gente trabalha com a saúde das pessoas. A gente trabalha com o propósito de levar a melhor nutrição para casa de todas as pessoas. Para vocês terem uma ideia de portfólio, quais são os nossos principais produtos e marcas? A gente tem um carro forte em suplemento adulto chamado Nutren Senior, muito focado para pessoas com 60 anos mais, que querem se fortalecer. A gente tem produtos de nutrição integral para quem se cuida via sonda em casa ou precisa de um cuidado especial no hospital. A gente tem produtos também como Impact, que é muito voltado para pessoas que fazem quimioterapia e necessitam de um aporte nutricional especial. Vitamina, colágeno para a mulherada que quer ter um cabelo e pele maravilhoso, enfim. Esse é o overview de Nestlé Health Science. Agora, respondendo à pergunta. Como que funciona uma cadeira de Nestlé Health Science para a América Latina hoje? Como funciona o nosso trabalho? Basicamente, a nossa matriz da Nestlé fica em São Paulo, no Brasil, e a gente tem alguns países onde a gente ataca como prioritários, principalmente México, Chile, Colômbia e Argentina. Porque, principalmente por serem os 4 dentre os 10 principais países mais desenvolvidos do e-commerce na América Latina, são muito estratégicos para o nosso negócio. Quando a gente fala de uma Colômbia, ele tem um mercado institucional hospitalar muito forte. Quando a gente fala de México, é o segundo país com maior volume de rentabilidade de faturamento na área da saúde. Então, além de serem mercados muito estratégicos e muito importantes para a área de e-commerce,
são mercados estratégicos para a área da saúde. Por isso que a Nestlé ataca nesses principais 4 países. E os principais pontos que eu vejo hoje, quando você quer expandir uma operação de e-commerce para outros países, um dos principais pontos que eu vejo é cultura, relacionamento. Uma das principais coisas que eu não achava que eu ia ter tanto choque quando eu comecei a implementar minha área, meu departamento, era as diferenças culturais em cada um dos meus países. Quando a gente pega a Argentina, o Chile, eles têm um jeito muito diferente do brasileiro de trabalhar. A gente é muito expansivo, muito alegre, a gente chega brincando, a gente chega querendo ser amigo de todo mundo. E quando a gente chega numa Argentina, é meio papo reto, assim, não tem sem tempo irmão. Vamos aí, falou, falou, não falou, não falou. A gente também tem essa coisa muito de ser relacional, de falar sim para tudo. A gente é muito educado, o brasileiro, a trabalhar muito, a falar sim para tudo. E quando a gente pega um chileno, ele te fala não na lata. E você vai ficar puto da vida com aquilo. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu tive de desafio na hora de começar a implementar a minha área, antes mesmo de me mostrar uma especialista de e-commerce, de digital, fala de ROAS, Omnichannel, e todos esses termos bonitos em inglês que a gente está aqui escutando o dia inteiro, de retail media e tudo mais, a gente tem que muito entender as pessoas, como funciona a cultura, a economia, como a gente vai chegar naquele país, entender primeiro as necessidades daquele país, a macroeconomia, como as pessoas funcionam, as necessidades daquelas pessoas daquele país, antes de você estabelecer como você vai desenhar a sua área, a sua estratégia e começar a realmente implementar a sua área. Maravilha, é isso mesmo. E, Guilherme, como que é a sua atuação aí? Eu sei que você já atua em processos de internacionalização de marcas. Comenta aí pra gente. Primeiro, boa tarde, todo mundo. É bem diferente da realidade da Nestlé, que é uma empresa única, né? Acho que não tem comparação. A gente trabalha principalmente com pequenas e médias empresas. E o nosso principal objetivo é mostrar que pequenas e médias também podem fazer o processo de internacionalização. Não vou mentir que o nosso principal objetivo, o nosso principal foco inicial era o B2B. Só que com o desenvolvimento do e-commerce, com a facilidade de internacionalização, com a facilidade de comunicação que muitas empresas brasileiras têm com clientes internacionais, a gente viu o B2C, o varejo, como um grande potencial para ser explorado. Então, o Brasil é a maior economia da América Latina, o Brasil é referência quando a gente fala de processos de e-commerce, tecnologia hoje na América Latina, mas a gente tem outros universos que a gente pode explorar com muito potencial. Então, os países que foram comentados, o México é um país excelente quando a gente fala de compras no e-commerce, por exemplo, a Argentina, a Colômbia e vários setores, quando a gente fala principalmente de moda, o Brasil é muita referência. Então, muitos países latino-americanos bebem do calçado brasileiro, bebem da moda brasileira. Então, quando a gente fala... E vou confessar que e-commerce não é a minha área de especialização, mas sei que muitas empresas têm um custo elevado para a aquisição do cliente, né? Então, vocês falaram de ads, falaram de marketing digital, de posicionamento de marca, que é um custo elevado que as empresas têm para o cliente chegar até o seu e-commerce. Quando um cliente internacional chega até a sua marca, a gente acredita, né, no escritório, que o principal objetivo é que essas empresas que receberam o cliente tenham capacidade para oferecer o seu produto e não perder essa oportunidade de expandir, de colocar a sua marca para um cliente uruguaio, para um cliente argentino, mexicano e assim sucessivamente. E é isso que a gente faz hoje, principalmente no setor da moda. Mas, Guilherme, já pegando um gancho aí, e a logística tem melhorado? Porque quando a gente vai evoluir, depois de passar por o processo de documentação, que é um pouco difícil, a gente barra na logística, né? Na inviabilidade de enviar um produto, por exemplo. Como que tá? Nos últimos anos, pós-pandemia, principal referência, a gente viu que o cross-border, que é a compra de consumidor final em outros países, tem aumentado muito, muito. Então é algo que a gente vê como um potencial a ser explorado, principalmente nos próximos anos. De fato, a logística é desafiadora. Quando a gente fala do Brasil, a gente sabe que às vezes para mandar um produto de Franca para a Bahia leva 7, 9 dias. Mas com as facilidades, com as comunicações, tecnologias que existem, hoje um produto sai de Franca e chega em 4 dias nos Estados Unidos. Chega em 3 dias no Uruguai. Existem processos que facilitam e capacitam essas empresas para
de fato, entregar o que o cliente busca. Existem muitos entraves, de fato, que a gente precisa estudar. A logística reversa do calçado, você sabe muito bem, tem que ser muito bem calculada quando você oferece um produto para o seu consumidor final. Mas a gente defende que é tudo cálculo, é tudo possível. O mais difícil é conquistar o seu cliente. O objetivo é que, uma vez conquistado o cliente, você não perca a oportunidade de fato oferecer o seu produto para ele. E é legal salientar também que a economia nesses países, por mais que a gente pense em Brasil, falando de território, a gente é maior e densidade populacional também. Só que esses países em si, pessoal, eles têm um ganho financeiro. O valor de salário mínimo em dólar deles é muito mais alto que o nosso. Então tem um potencial de compra muito grande. Então, para quem pensa em questão de, sei lá, vou expandir ali para América Latina, é muito legal, porque o pessoal lá realmente tem um poder aquisitivo muito bom. Eu sei que a gente aqui não é educado nesse sentido, né? De achar, a gente sempre acha que o Brasil é muito topo, beleza, a gente perde para Estados Unidos e Europa. Mas quando você pega Chile, quando você pega Bolívia, pega Equador, são assim, México, são países que têm um poder aquisitivo muito bom. E o pessoal compra muito, sabe? Então é legal olhar para esse lado também, para a questão de expansão de marca e atuação nesses mercados. E é igual o Guilherme falou, né? Hoje não é algo que tá tão difícil, né? Não é como se fosse antigamente, você não precisa. A gente tem muita ideia de AliExpress ali de uns anos atrás, né? Sim. Sei lá, compra um produto, demora 30 dias para chegar aqui no Brasil, falando de China, Brasil, né? E hoje em dia, até da China, não demora nem 5 dias para chegar um produto aqui. Mas eu tenho um ponto, assim, quem é empresário, muitos de vocês que estão aqui, que são empresários, que são comerciantes e querem abrir um cross-border, todo mundo sabe o que é cross-border ou dá pra gente fazer uma tradução simultânea? Não, a gente não sabe não. Pode explicar. Vamos explicar. O cross-border que o Gui comentou é uma operação que você compra num site brasileiro, mas esse produto pode vir, por exemplo, dos Estados Unidos. Ou quando você compra num AliExpress da vida e esse produto vem lá da China para sua casa, e aí fica lá dias para chegar até a sua casa. Na Nestlé, hoje, a gente tem em Health Science uma operação de cross-border que a gente traz os produtos de Miami, dos Estados Unidos. Só que quando a gente implementou esse cross-border, no começo não foi um sucesso. Na verdade, foi muito complicado, porque a gente contratou um fornecedor logístico internacional que ele acabava tendo um custo muito grande para trazer os produtos, porque a gente acabou descobrindo que ele trazia no avião só as minhas caixinhas das minhas vitaminas, dos meus produtos, sem ter uma carga composta de outras empresas, outras indústrias, enfim, para compor aquele avião, aquela carga. Então, o nosso custo logístico ficava muito caro. A operação, a conta não fechava. Então, quando a gente olhava o nosso DRE, era tipo, ficava negativo, porque a conta logística internacional não fechava a conta. Então, se vocês quiserem abrir uma venda internacional, de você ter o seu site próprio aqui no Brasil e trazer de outro país, a minha sugestão seria, cara, busque um operador logístico confiável, faça as contas, sente, calcule o DRE para ver se a sua operação vai ser saudável. E outro ponto também que a gente quebrou muito a cabeça é que quando a Receita Federal entra em greve, é papo de 3 meses o seu produto preso no aeroporto de Guarulhos, tá? Então, para você, se você é muito pequenininho e está começando agora, talvez essa não seria a melhor estratégia, a não ser que você tenha uma equipe muito, às vezes um estoque de segurança no Brasil, uma equipe muito boa para falar com o seu consumidor, porque também pode ser uma faca de 2 gumes. Você faz toda a venda para o seu consumidor, o produto fica preso na Receita Federal e o consumidor não recebe esse produto em 3 meses. E como que você faz para devolver o dinheiro para esse consumidor depois, se essa venda está indo para fora? É muito complexo. Então, é uma operação que vocês têm que ser muito bem assessorado por uma consultoria especializada de cross-border para desenhar tudo isso com vocês, junto com o seu time de finanças, jurídico, entender as legislações brasileiras, as legislações internacionais, qual país você está lidando, quanto tempo você vai entregar para o seu consumidor para não gerar uma péssima experiência, para não deixar ele esperando 3 meses por aquele produto. Então, são coisas que têm que serem muito pensadas, sabe, antes de implementar. De fato, o cross-border, qualquer processo de internacionalização, você precisa estar muito atento a vários detalhes.
Mas hoje existem algumas facilidades que a gente consegue encaixar no processo. Pequenas e médias empresas conseguem fornecer, se você tem um site de calçados veganos, vou pegar um exemplo conhecido aqui de Franca. De Quem calçados será que veganos. tem? Quem será que tem? Não sei quem foi. Você tem um site de calçados veganos e aparece um cliente da Califórnia que gostou da sua marca, gostou do seu produto. De fato, ele quer entender se o seu produto vai chegar na qualidade que está no seu site. Existem um processo, simplesmente a gente precisa comunicar muito bem o cliente que o seu produto, qual que é a numeração que ele quer, no caso do calçado, o preço, o formato de pagamento e mostrar como que o processo vai acontecer, que é basicamente muito simples. Existem leis que a gente precisa estar sempre muito atento, mas enviar produtos para consumidor final fora do país tem mais facilidades hoje do que dificuldades. De fato, a Receita Federal é algo que a gente não tem controle, é algo que acontece, mas tudo isso a gente consegue muito bem precificar e metrificar dentro das dificuldades que existem, como qualquer operação. Um lojista, um fabricante daqui de São Paulo tem muitas dificuldades, às vezes, para entregar no Acre, no Amapá, às vezes no Sul. Então, são coisas que a gente sempre metrifica em toda operação e no internacional não é diferente. Existem alguns pontos que é muito importante a gente mencionar no cross-border. Então, eu acho que todo mundo conhece ou já fez uma comprinha na Shein. E por que as pessoas compram na Shein? É barato. Porque é barato. Quando a gente fala de buscar um fornecedor de fora, mesmo que o tempo seja longo, a gente vai sempre buscar o que de fato faz sentido. Então, vou comprar volume e barato. Então, eu vou esperar... A Shein não faz mais isso, mas antes era, eu vou esperar 3 meses para chegar um relógio de R$ 10 que faz sentido para mim. No Brasil, a gente não vai concorrer com preço. Um calçado do Brasil nunca vai concorrer com preço de um calçado chinês, por exemplo. Mas a gente traz alguns pontos que foram comentados mais cedo. Então, a minha marca, o meu apelo, a minha qualidade, são as questões que o cliente internacional vai buscar. Então, hoje a gente vê marcas brasileiras sendo usadas por grandes nomes. Então, a Beyoncé com uma roupa da Farm recentemente, a Taylor Swift com uma marca de calçado, que agora não vou me lembrar o nome, e assim sucessivamente. Por quê? São marcas que têm apelo e o cliente compra sabendo do tempo, sabendo do Made in Brasil, né, que é feito no Brasil. E acho que são alguns pontos que as marcas brasileiras que pensam que veem o internacional como potencial, elas podem explorar. O Brasil é referência em vários setores, como moda praia, por exemplo. Então, existem muitos benefícios que a gente pode beber daqui do Brasil para explorar a América Latina como possibilidade para e-commerce, por exemplo. Sim. Até quero fazer uma pergunta sobre isso. Vamos supor que a gente tem ali um e-commerce validado no Brasil e que ele venda ali 100, 200 mil. É pequeno ainda, né? E a gente quer internacionalizar. Eu pensei em 3 formas. Primeiro, eu crio um site aqui mesmo, internacional, e aí a pessoa compra no meu site, eu envio. É B2C. Ou então, eu pego o meu estoque, levo lá para os Estados Unidos, vamos supor, e faço um estilo fulfillment, não sei se é isso que chama, mas eu mando meu estoque para lá num galpão e eu mesmo cuido do meu site lá. Ou então, eu fecho o contrato com uma empresa lá para ela distribuir meu produto. Eu pensei nessas 3 formas. O que vocês acham que é o mais aconselhável? Ou existe uma outra que eu nem sei? As 3 são muito válidas. Muito válidas. Só que cada uma vai encaixar com o perfil de uma empresa. Entendi. Internacionalizar via o seu e-commerce, via a estrutura que você já tem, é barato. Você não precisa necessariamente criar um outro site, criar uma outra estrutura. Você pode traduzir, você pode colocar APIs de logística, checkout global, ferramentas de pagamento que facilitam. É um custo muito mais baixo do que você deslocar um estoque daqui para os Estados Unidos, por exemplo. Mas são todas alternativas válidas de acordo com o perfil de cada empresa. Uma empresa grande tem uma facilidade muito maior de administrar um estoque em Los Angeles para fornecer para os clientes dos Estados Unidos, por exemplo. Tá. A venda B2B direta para algum outro distribuidor para atender também é uma operação muito válida. Só que aí o controle sobre a marca, sobre o consumidor final, os dados ficam retidos a esse seu distribuidor. E faz sentido para você? Pode fazer sentido para sua operação ou não. Isso é questão de estudar de acordo com a estratégia da empresa. Tem que ser estudado. Legal. Eu não faço outras operações de D2C da Nestlé em outros países. A gente não está nesse nível de maturidade ainda. Então, isso é importante. Será que eu tenho que fazer essa baita estrutura logo de cara? Será que eu sou maduro o suficiente para isso? Será que eu tenho estrutura para isso? Nesse momento, eu acho que não.
Então, nos outros países, eu decidi ir mais na negociação com o Mercado Livre, que é uma potência, já está em mais de 15 países da América Latina. Como eu estou trabalhando com health science, com saúde, eu também negocio muito com as farmácias online, com os varejistas de farmácia online. Então, eu estou indo por quais são os varejos e e-commerces ou distribuidores que já têm uma estrutura online que eu posso negociar com eles, onde eu, com a minha operação local da Argentina, ou do Chile, ou do México, abasteço esse cliente, consigo fazer uma negociação no e-commerce e aproveito da estrutura dele para vender os meus produtos. Então, tem também essa quarta via que eu sugeriria se vocês estão inseridos dentro de uma indústria, de uma empresa que já está presente em outros países, ou se você já deseja abrir uma estrutura operacional em outro país, como um galpão, e tentar abastecer um mercado livre da vida. Angela, e a questão do, por exemplo, a Nestlé foi para esse mercado justamente por enxergar um potencial ali dentro desses países, né? Desses países latinos. Por exemplo, e o que vocês visam ali hoje? Vocês já tem um share de mercado interessante dentro dessas regiões? Ou vocês ainda estão conquistando isso? Já chegou no break-even dessa operação? Né? O que vocês estão pensando ali para frente? Eu não posso abrir muito Não, detalhes estratégicos por ser confidencial da companhia, mas o que eu posso dizer é que a gente acabou de começar esse trabalho. Então, eu sinto que a Nestlé, a gente acabou de começar esse trabalho, mas olhando para as outras indústrias e para o mercado de e-commerce nos outros países, eu sinto que está todo mundo meio que começando. Ainda é um mercado a ser explorado. Tirando o México, que já tem uma maturidade muito parecida com o Brasil, porque ele tem o mesmo tamanho, população grande, ele já tem a Amazon com um poder muito grande, ele já tem retail media, ele já tem uma estrutura. Tirando o México, os outros países daqui de América do Sul não têm tanta maturidade. Eu vejo que as plataformas deles ainda não são tão avançadas, eles não falam de retail media, que é quando aqui no Brasil, retail media significa quando a gente paga pela mídia dentro de um site, né? Para ter um ads e tudo mais. Os varejistas dos outros países ainda não têm isso. Então, eu sinto que eu, como Nestlé, estou começando esse trabalho ainda, mas eu sinto que os próprios varejistas estão se desenvolvendo agora para ter uma operação um pouco mais madura. Eles estão entendendo ainda como melhorar o seu site e tudo mais. Então, acho que tem um espaço de oportunidade gigante ainda a ser explorado, sabe? Rosane, só tem uma colocação. Realmente, o que a Nájila falou está sendo um movimento muito recente, né? Porque, por exemplo, a Amazon já está bem espalhada, mas o Mercado Livre começou a fazer eventos lá, né? A Vitex foi fazer eventos, o Bling já começou a atacar lá dentro também, dentro de México especificamente. É um mercado bem interessante mesmo. Quando a gente olha o Mercado Livre, por exemplo, no Brasil é uma potência. Mercado Livre, maior empresa hoje da América Latina. O Mercado Livre é uma potência. Só que é uma potência muito grande no Brasil. A Argentina, que é a casa do Mercado Livre, eles ainda estão patinando, por exemplo, na aba de mercado. Eles estão remodelando toda a aba de mercado dele, de como eles conseguem ter o melhor estoque, o melhor produto, o melhor portfólio. Eles travaram negociação com algumas indústrias por priorizar determinados produtos. Quando a gente olha no México, que é o segundo maior país da América Latina, em tudo, em economia e também na área de e-commerce, o Mercado Livre lá não tem a mesma força que a Amazon tem. Por quê? Porque o México está mais colado nos Estados Unidos. Então, a cultura mexicana é muito americanizada para os Estados Unidos. Então, é uma provocação também que eu deixo. Se vocês querem expandir a sua empresa para os outros países, vocês têm que entender qual que é a maturidade de cada coisa. É Mercado Livre, mas, por exemplo, o Mercado Livre na Colômbia não faz o menor sentido. Na Colômbia é Rappi, aonde nasceu o Rappi. Todo colombiano compra no Rappi, compra de supermercado, cacareco de casa, tudo que vocês imaginam eles compram no Rappi. Não adianta você falar de Mercado Livre lá. Então, sempre que você for mapear os outros países, entender qual realmente é a plataforma que você vai entrar. Não precisa entrar em todas, seja estratégico nessa escolha, sabe? Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal?
sobre negócio, expansão, negócios internacionais. E pra gente é bem novo aí, né? Acho que poucas empresas em percentual, principalmente da nossa região, faz esse trabalho internacional, a não ser as que estão mais tempo no mercado. E é uma construção, né? Eu digo que, às vezes, quando a gente falou na minha empresa a primeira vez de exportação ou dessa venda internacional, a gente viu que a gente não sabia controlar nem o interno, né? Então falou, vamos reestruturar o nosso interno para a gente ter dados mais concretos, para a gente saber onde que realmente está o gargalo. E aí foi muito bom que a gente não conseguiu fazer a exportação, mas que observando lá fora e a exigência de outros países, a gente falou, nossa, como a gente está desorganizado, né? Então foi ótimo esse primeiro contato que a gente conseguiu reestruturar. Isso é muito válido, a gente, mesmo que tenha um negócio pequeno, que venda, que ainda esteja iniciando, não venda muito, reestruturar, né, Guilherme? É muito importante, de fato, entender se o seu produto está preparado para o internacional. Então, quando a gente fala de América Latina, eu particularmente sou apaixonado em trabalhar com América Latina. Gosto muito de estar conversando com um equatoriano, com um colombiano, argentino, porque eles têm uma conexão muito maior do que um europeu ou do que Oriente Médio, por exemplo. Mas são mercados que eles são mais similares com relação a, falando de calçado de novo, porque a gente está na terra do calçado, né? Com a forma do pé, ele é mais familiarizado com as marcas brasileiras, ele é mais fácil no processo logístico, mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado para entregar um produto que lá não vai ter problema. É um produto que vai chegar e vai ser de qualidade. É um produto que não vai ter arranhão no couro, que não vai ter problema de sola. São problemas no processo produtivo que você precisa estar muito atento na qualidade do que você está entregando, porque uma vez enviado, de fato é a questão de experiência do cliente no final das contas. Seja atacado, seja varejo, você tem que entregar algo que fideliza esse cliente, porque de fato é uma expectativa que ele cria, é um valor muito considerável que ele faz da compra, então o frete é um valor que ele vai considerar no valor no produto na hora de receber o que ele comprou. Então, de fato, você precisa estar preparado para entregar o seu produto. Mas é algo que a empresa também tem que estar atenta no Brasil, né? Com relação ao processo logístico e documental, hoje é muito mais simples do que há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então, a gente incentiva muito que, uma vez que recebe a demanda de um cliente internacional, sua empresa está realmente de parabéns. Porque é difícil. No mercado, na internet, a internet é um mercado de competição constante. Uma vez que um cliente internacional se encantou com o seu produto, se encantou com a sua marca e entrou em contato, de fato, extrai o máximo possível de informações, forneça o seu produto da melhor forma possível para quê? Você conseguir expandir isso aos poucos. A exportação não precisa ser uma venda de 2.000 pares, 2.000 unidades de uma só vez. Ela pode ser um produto hoje, pode ser um produto amanhã, e assim você vai crescendo e escalando com o tempo e com a organização que às vezes você precisa dentro da sua empresa. Sim, e também procurar, né, um profissional como vocês aí Exato. para auxiliar, porque acelera esse processo. O próprio governo tem a Apex, PayEx, todos os programas ali de auxílio. E, pessoal, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim e chegou a hora do sorteio.